Boa noite, professor. Salve, Ana, e eu vim explicar o nosso código que a gente fez do campo minado. Aqui, inicialmente, a gente colocou uma interface do jogo, que contém umas regras para o jogador, algumas dicas, e pede o nome do jogador para jogar. E vai ser salvo junto com a pontuação que você vai obter no jogo, no arquivo. Logo em seguida, a gente colocou um record file, que ele vai ler esse arquivo, o nome da pontuação, e vai analisar as 5 maiores pontuações obtidas. Logo em seguida, a gente colocou também para o jogador selecionar a dificuldade do jogo que ele quer. Aqui, como pode ver, ele vai selecionar de 1 a 4, 1 sendo fácil, 2 médio, 3 difícil e 4 é o customizado. Aqui, o fácil vem 9 linhas, 9 colunas, 10 bombas, o 14 vem. O médio vem 14 linhas, 16 colunas e 40 bombas. O difícil também é padronizado e o customizado você escolhe o número de linhas e colunas, considerando o limite máximo de 14 linhas e 23 colunas. Em seguida, a gente colocou uma função bomba. Cadê? Aqui. Que ele coloca um número de bombas e posições aleatórias conforme a dificuldade inserida, conforme o tamanho do campo. E, e logo em seguida, essa tela ela é apagada para poder mostrar o jogo iniciado em si. Logo em seguida, o tempo é iniciado também, que vai servir para pontuação final, porque ele vai ser um multiplicador conforme o tempo passa, porque quanto mais rápido, mais pontos você ganha. E logo em seguida, para printar o campo, nós colocamos aqui, campo inicial, que a gente vai colocar, vai printar simplesmente todos os quadradinhos em branco, com as bombas já posicionadas. E é isso, você vai abrindo com o botão esquerdo para liberar a composição e o direito a bandeira, como está explicado lá na interface. Bom, agora explicar aqui. Bom, primeiramente eu sou o Pedro e eu vou explicar a interface do jogo em si, que até dá uma função de vitória ou derrota, que é em si o campo minado acontecendo. Então a gente criou esse while verificação, que esse verificação vai sempre ser verdadeiro, como demonstrado com uma variável global criada, chamada de verificação igual a 1, ou seja, retornando sempre verdadeiro. Aí nós temos a função vitória e a derrota, que em tese era para a vitória dar um outro retorno, contudo, por conta de erro de compilador, a gente teve que dar um exit forçado. Agora, vamos lá. O nosso jogo, a nossa interface de jogo, ele começa com um campo. E esse campo, ele, diferente do campo inicial, ele não vai dar novas posições para as bombas. Essas posições elas já existem. E aonde existe uma bomba, ele vai printar um espaço vazio. Sendo o resto do campo, ele vai printar a informação que aquele quadrado ele armazena. Então, do início de jogo, esse quadrado realmente ele vai estar armazenando um vazio, mas toda vez que ele receber uma ação de um jogador, ele vai demonstrar aquilo que o jogador ele está printando. Então, prosseguindo agora com o campo printado, a gente vai ler a posição do mouse que o jogador ele vai selecionar. Essa função ler mouse, como que funciona? Ele vai pegar a posição do mouse no x1 e y em função dos pixels na tela e ele vai associar, assim que você pressiona o botão direito, como mostrado aqui com o right button, ou o botão esquerdo, que é esse L button, ele vai pegar a coordenada em x e y conforme os pixels demonstrados na tela e executar uma ação.
O botão esquerdo, ele vai posicionar uma bandeira que, em tese, é onde você tem certeza, onde tem uma bomba, você coloca a bandeira, que seria mais fácil realmente para você conseguir visualizar o tabuleiro e poder concluir ele com uma linha de raciocínio um pouco melhor. E que realmente cria essa condição de existência para, quando você clica com o botão direito na tela, ele pede para você tirar a bandeira para você realmente conseguir interagir com o espaço. Prosseguindo, agora com o botão direito, a gente vai pressionar para verificar se aquele espaço contém ou não uma bomba e liberar um espaço maior. Aí, o que que acontece? Se a gente tem a bandeira, ele vai retirar, e se não tiver, a gente vai fazer a verificação desses espaços com essa função verify. Então, o que que acontece? Agora a gente vai entrar em duas funções que elas vão se chamar uma consecutiva da outra para a gente poder varrer uma área grande do campo. Então vamos lá. Aqui na função verify, o que acontece? Se você clica numa posição onde tem uma bomba, onde tem uma bandeira, o jogo ele retorna como uma derrota para você. Se isso não acontece, então, como eu comentei, verificação recebe zero. Então ele sai daquele while da interface de jogo e entra na condição de derrota. Ao contrário disso, a gente entra na condição das bombas adjacentes. Bombas adjacentes, ela vem acompanhada da função, vamos procurar aqui, da função abre em volta. O que acontece? A bomba adjacente, aonde você seleciona, ele vai ler todos os quadrados com um espaço de distância dele. Então ele vai varrer os quadrados já adjacentes ao que você escolheu. E ele entra na função abre em volta para, quando aquele espaço não for zero, ele chamar de novo a bomba adjacente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente está tendo duas funções que elas se chamam, em tese, infinitamente, mas quando você varre um total de espaço, ele vai abortar com um espaço todo já determinado e numerado com essa variável NB, que acontece toda vez que um quadrado por perto da onde a gente clicou possui uma bomba, o número vai aumentando. Então a gente sabe quantas bombas que tem em torno daquele quadrado. E agora a gente vai falar um pouco sobre a condição de vitória e a condição de derrota. Boa noite, professor. Eu sou o William e eu sou o último integrante do grupo do Campo Minado. Vou falar um pouquinho sobre a condição de vitória, que ela está separada como uma função própria aqui, essa vitória, e como ela funciona. Essa vitória, ela não serve só para declarar a vitória, ela também serve para armazenar uma pontuação correspondente ao jogo que o jogador jogou, certo? E essa pontuação só vai ser efetivada caso ele consiga ganhar o jogo. Ou seja, se um cara foi muito longe no jogo e mesmo assim não completou ele não vai ter, ele vai ter uma pontuação, mas essa pontuação não vai ser válida, apesar de ter sido calculada. Tá, começo. Primeira coisa que a gente faz é a gente abre um for, e esse for ele vai testar para todos os quadrados do campo minado, e ele vai testar para ver se todos os quadrados se existe algum quadrado que é vazio. Se existir algum espaço vazio, o jogo ainda não terminou. E é importante lembrar também que as bombas, apesar de serem representadas como espaços vazios na matriz do campo minado, elas, para o código, não são espaços vazios, elas são asteriscos. Então, nesse caso, se existir algum espaço vazio, o jogo ainda não terminou. Beleza. Se o jogo terminou, o contador, que ele começa sendo igual o produto entre linhas e colunas, ou seja, o número de quadrados, ele vai se manter igual e ele vai basicamente essa função, esse if não vai fazer nada. Perfeito? E ok, a gente entra aqui na condição de vitória, portanto. Se a condição que eu acabei de falar, ou seja, se não existe nenhum espaço vazio, o jogo acabou. E esse if serve para isso, para verificar isso. Ok, o que ele vai fazer quando o jogo acabar? Ele vai limpar a tela, ele vai printar um novo campo, printar uma frase de vitória, e toda essa parte aqui, ela serve para você calcular a pontuação, ela vai ser útil um pouco mais para frente aqui, certo? E
É isso. Essa parte aqui é muito da pontuação em si mesmo. Toda essa parte aqui para baixo. Essa parte final aqui, ela serve para atribuir a cada jogador uma pontuação, dado um struct que foi declarado aqui em cima no código. Esse struct aqui, struct nomes, tem a pontuação e o nome do jogador. O que ela está fazendo é armazenando essa pontuação dentro do struct para cada jogador que joga o jogo. E após isso ele abre um arquivo que ele vai armazenar a pontuação de cada um desses jogadores. E é importante notar também que apenas os 5 primeiros jogadores não, os 5 primeiros melhores pontuações vão ficar gravadas no arquivo. Então, é isso que essa parte final faz. Ela abre o arquivo, ela vai acabar printando e comparando para ver se ela é maior do que as 5 pontuações anteriores a ela. E é isso que essa função faz. Agora, um pouco mais para o fim do código, a gente vai entrar em uma outra função que também é muito importante, que é a função de verificação. Essa função de verificação, ela serve para verificar se o jogador perdeu o jogo. A gente tem a função de vitória, a gente também vai ter analogamente uma função de derrota. Essa função de derrota, ela funciona desse jeito. O nosso programa ele vai ler o mouse do jogador, certo? Então, se a verificação, essa função, for igual a zero, ela quer dizer que eu cliquei, ou eu selecionei, eu interagi com um quadrado que tem uma bomba. E isso no campo minado corresponde a uma derrota. Perfeito? E, ok, se isso acontecer, ele vai entrar nesse if. E esse if, a primeira coisa que ele vai fazer é limpar a tela, depois printar o campo com as bombas, mostrando onde as bombas estavam, para o jogador conseguir se identificar e conseguir se situar onde que ele estava do jogo, onde ele errou também, e onde estavam as outras bombas. Um printf para falar que você perdeu o jogo, e o tempo e ele parar o contador de tempo. Que nem eu disse, essa parte de parar o tempo seria para calcular uma pontuação, mas essa pontuação ela serve só para o próprio jogador conseguir se comparar para ver o quão longe ou quão habilidoso ele foi naquela fase, porque ela não vai ser efetivada por ele não ter conseguido ganhar o jogo. Perfeito? E essa parte aqui também serve para esse mesmo propósito, ó. Nessa parte aqui ele vai contar quantos quadrados foram liberados, ou seja, quanto mais quadrados foram liberados em uma determinada fase, mais pontos o jogador vai ter. Essa mesma função aparece lá na vitória e eu esqueci de mencionar. Ela aparece aqui. Ela serve para esse mesmo propósito, ela serve para contar quantos quadrados foram clicados de forma correta, ou como se fosse uma porcentagem do jogo que foi completada, e baseado nisso eu consigo dar uma pontuação maior ou menor correspondente a quanto a pessoa completou do jogo. Ok, voltando para a condição de derrota. De uma forma análoga à vitória, eu também vou abrir um arquivo que ele vai colocar minha pontuação lá, mas que nem eu disse, a pontuação não é válida, ela serve só para o jogador conseguir se situar onde ele estava. E aqui é basicamente isso mesmo, a mesma coisa que a gente fez com a vitória. Ele vai armazenar isso no struct. E é isso. Armazenando no struct vai fazer a comparação. E assim a gente termina o código do campo minado. Bom, agora demonstrar um pouco o código aqui, como que ele funciona. Primeiramente, aparece jogar em tela cheia, uma vez que ele está lendo os pixels na tela, então foi dotado a tela cheia como o estado inicial de jogo. Então, ele dá as instruções e o nome do jogador, PGL. Vou selecionar a dificuldade mais fácil. Ele mostra o campo. Esse campo ele já possui as bombas, só que ele não está sendo mostrado para mim. Vou selecionar aqui um espaço qualquer. Ele varreu essa região toda, como deveria varrer. E aqui, onde eu estou com o mouse, tem uma bomba. Vou perder propositalmente. Agora o que acontece? Ele mostra minha pontuação de jogo, o tempo que eu demorei para jogar o jogo e os scores, as pontuações de um jogo antigo. Como esse código já foi testado várias vezes, essas pontuações elas foram armazenadas de jogos anteriores e já estão dispostas aí. E inclusive a que foi obtida nesse jogo aparece inclusive como uma das maiores. Agora vamos tentar ganhar aqui o jogo. Inclusive demonstrar o sistema das bandeiras. Vou colocar agora outro nome. E vamos prosseguir aqui com o código. Beleza, aqui eu tenho... tinha uma bomba. Vamos lá. Prosseguindo, fazer jogar com mais calma.
Ah, professor, por favor, me poupe, isso é só azar, tá? O código está funcionando. Vamos lá. Aqui eu tenho certeza que tem duas bombas. Então eu posso clicar com o botão direito e eu posiciono. Isso foi um misclick, mas eu posiciono uma bandeira. Eu posso posicionar a bandeira onde tem a bomba. Agora vamos tentar ganhar aqui o jogo. Aqui. Agora vai. Aqui tem uma bomba. Tem uma bomba. Aqui tem uma bomba. Aqui não tem uma bomba. E agora vai mostrar o caso de vitória, né? Tá, eu acabei errando também. Vamos, apenas para fins práticos, eu vou mudar o número de bombas aqui para realmente só mostrar que tem um caso de vitória. Número de bombas igual a 2. Primeiro clique que eu der, eu vou ganhar. Esperar compilar. Bom, aqui o que acontece realmente, eu consegui varrer o campo todo e mostrou que eu venci. Então, eu tive uma pontuação a mais por conta de eu ter concluído esse código e também a pontuação somada pelo fato de ter varrido. Aí, esses números eles foram armazenados no arquivo e dispostos realmente na ordem decrescente de valores. Então, esse é o nosso código de jogo da velha. Muito obrigado pela atenção, professor.